ordem formada por cristãos devotos que, em plena Idade Média, dispuseram-se a empenhar e até sacrificar suas vidas em defesa de suas crenças e também da Terra Santa. O começo dessa história pode parecer uma descrição bem resumida da atuação de cavaleiros templários, mas não foi. Foi também baseada em valores como estes, que funcionou uma outra importante organização deste mesmo período. Shalom para você que acompanha o canal Moresha de Israel. Hoje nós estamos em Kohav Yarden, onde nós encontramos uma fortaleza do tempo dos cruzados. E hoje nós iremos falar um pouco de uma história, de um período bem curto que aconteceu aqui na Terra Santa, mais ou menos 192 anos. E nós estamos aqui na fortaleza de Belvoir. Mas eu quero falar para vocês sobre a Ordem dos Cavaleiros Hospitalários, conhecida também como os Cavaleiros de São João de Jerusalém, ou a Ordem de Malta. A Ordem de Malta teve seu início por volta de 1048, quando mercadores italianos pediram permissão ao califa do Egito para construir um hospital e uma igreja em Jerusalém, nas mediações da Igreja do Santo Sepulcro. A ideia era atender enfermos necessitados, independente de sua religião ou etnia. Naquela época, acreditava-se que somente por intermédio de caridade seria possível alcançar a salvação divina. Então foi construído esse centro médico, que era sustentado por doações, apesar de não haver nenhum membro intitulado como líder. Um beato chamado Gerard, que tem o sobrenome desconhecido, é tido como responsável pela fundação e serviço que deu a origem a esta ordem. Para se tornar um cavaleiro malta, os requisitos básicos eram bastante parecidos aos obedecidos pelos templários. Cabia aos membros seguirem a religião católica, além de manter um estilo de vida bem ortodoxo, aderindo aos votos monásticos de pobreza, castidade e total obediência. A grande diferença é que, entre os hospitalários, era imprescindível que os integrantes demonstrassem também domínios de práticas medicinais. Afinal, a principal meta da ordem era cuidar dos debilitados. Proteger Jerusalém das invasões muçulmanas não era definitivamente uma tarefa simples. Os peregrinos que tentavam chegar aqui, à Terra Santa, conviviam com o risco da possibilidade de perder a vida durante o percurso até chegar aqui. Era um risco muito grande de que os inimigos do cristianismo retomassem também a posse das terras conquistadas durante as cruzadas. Por isso mesmo, em 1120, a Ordem dos Hospitalários assumiu outro caráter e também passou a ocupar a posição de instituição militar, a serviço do cristianismo, a serviço dos peregrinos. Sendo assim, o fato da ordem ser formada por cristãos que sabiam lidar com a medicina não isentou a esta ordem, a Ordem dos Hospitalários, de desenvolverem duas atividades. Uma era defender os cristãos que chegavam até aqui com armas, com guerrilha, e a outra era cuidar simplesmente dos enfermos, dos feridos, que haviam tantos neste período. A medida surtiu efeito. Tempos depois, a prosperidade da Terra Santa era tal que permitiu aos hospitalários expandirem a ordem até para outros países. Além disso, em função das doações cada vez maiores e das posses conquistadas em combates, estes cavaleiros puderam acumular uma quantidade respeitável de bens e riquezas.
quando assumiu caráter militar, a Ordem de Malta, ou a Ordem dos Cavaleiros Hospitalários, assumiu uma nova posição dentro da sociedade, já que começaram a se envolver em conflitos bem maiores que ultrapassavam a mera defesa dos hospitais. E isso, de certo modo, aproximou-os muito à atuação dos Cavaleiros Templários. Havia, portanto, uma certa rivalidade entre eles, entre esses grupos, os hospitalários e os templários, mas ainda assim, sempre houve respeito entre os seus integrantes. Como eu falei para vocês no início do vídeo, nós estamos na fortaleza de Belvoir, que é uma fortaleza que foi construída pelos hospitalários. Ela fica aqui exatamente na Galileia, a mais ou menos uns 20 quilômetros ao sul do Mar da Galileia. Gilbert de Assailles, grão-mestre dos Cavaleiros Hospitalários, foi quem iniciou a construção desta fortaleza, deste castelo, em 1168. A fortaleza restaurada está localizada aqui, no Parque Kohav Yarden. O nome hebraico Kohav Yarden, que significa Estrela do Jordão, preserva o nome Korhava, que era dado esse nome a uma vila judaica que existia aqui nas proximidades durante os períodos romano e bizantino. Os hospitalários compraram o local de um francês chamado Ivo Velus. Ele era nobre e ele tinha as suas propriedades aqui. Como vocês sabem, como eu falei, no período das cruzadas, dos templários, existiu aqui um reino chamado Reino Latino de Jerusalém. Então, esse reino, que era governado pelos cruzados, chamavam pessoas da Europa, nobres da Europa, que tinham suas propriedades aqui. Então, esse Ivo Velus tinha essa propriedade aqui e, à medida que ocorreu o declínio desse reino latino de Jerusalém, os nobres iam perdendo suas propriedades, ia ficando muito difícil de manter uma propriedade aqui. Então, esse nobre vendeu aos Cavaleiros Hospitalários esse local. E imediatamente o Gilbert começou a construir esta fortaleza. Assim que os Cavaleiros Hospitalários começaram a construção do castelo, chamaram então a fortaleza de Belvoir, que significa Boa Vista. De fato, a fortaleza com a bela vista do Vale do Jordão merece esse título. Enquanto Gilbert de Assailles era grão-mestre dos Cavaleiros Hospitalários, a ordem ganhou cerca de 13 novos castelos, entre os quais Belvoir era o mais importante. A fortaleza de Belvoir serviu como obstáculo ao objetivo muçulmano de invadir o reino dos Cruzados de Jerusalém a partir do leste. A fortaleza de Belvoir resistiu a um ataque de forças muçulmanas em 1180, mas durante a campanha de 1182, a Batalha do Castelo de Belvoir foi travada nessas proximidades entre o rei Balduin de Jerusalém, que era o rei do Reino Latino de Jerusalém, e Saladino. Saladino era um muçulmano de origem curda, cujo objetivo era conquistar e ampliar o seu califado. Após a vitória de Saladin sobre os cruzados na Batalha de Hittim, o castelo foi totalmente sitiado. O cerco durou 1 ano e meio, até que seus defensores se renderam em 5 de janeiro de 1189. As escavações na década de 1960 demonstraram a natureza complexa da arquitetura militar antiga do Reino de Jerusalém. O design de Belvoir tinha semelhanças com o de um castro romano. O recinto interno era retangular, com torres nos cantos e uma grande guarita no meio de uma parede, neste caso, uma guarita a oeste. Belvoir é um exemplo inicial do plano concêntrico do castelo, que foi amplamente usado em castelos posteriores dos cruzados. O castelo é altamente simétrico, com uma parede externa retangular, reforçada com torres quadradas nos cantos e de cada lado, cercando um recinto quadrado interno com 4 torres de canto e uma na parede oeste. Segundo o historiador Sayre, o princípio do design concêntrico usado em Belvoir deveria influenciar o design dos castelos pelos próximos séculos. Abóbadas no lado interno de ambas as paredes forneciam armazenamento
e proteção durante os bombardeios. O castelo foi cercado por um fosso de 20 metros de largura e 12 metros de profundidade. Nas escavações feitas na década de 1960, uma cozinha com 3 fogões embutidos foi encontrada e está localizada na ala leste da fortaleza interna. Um outro achado foi a piscina no canto, que era usada como lavanderia, onde os cavaleiros hospitalários lavavam roupa. Na parte inferior da torre há uma saída oculta, comum nos planos da fortaleza. Uma porta secundária era usada para assediar o inimigo. Essa porta permitia aos defensores esgueirar-se pelo castelo durante um cerco, a fim de atingir o inimigo de surpresa ou enviar mensageiros em busca de ajuda. Quando você estiver visitando Israel, considere uma visita à fortaleza de Belvoir. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos no próximo.